Boa noite. Vamos agora para mais um estudo do livro Consciência Espírita. Hoje iremos iniciar o capítulo 4, que tem o título Propósito Existencial e as Atividades Espíritas. Dentre outros objetivos do estudo desta obra, é importante aqui reenfocarmos os objetivos essenciais que são ligados não só à realização da forma mais qualificável possível nossas atividades espíritas, mas, sobretudo, brindar-nos com a consciência desperta e atuante nessas atividades para que, de fato, os objetivos da nossa encarnação, sobretudo aqueles relacionados à atividade espírita, sejam plenamente alcançados. Para isso, são analisados ao longo da obra textos referentes a livros espíritas que vieram a nós pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, assim como algumas obras de Divaldo Pereira Franco, que abordam e tratam da questão relativa ao despertamento espiritual quando retorna à realidade pós-túmulo daqueles que se comprometeram com a divulgação, com o trabalho espírita. Vamos então para a introdução do nosso tema, que é sempre um comentário básico de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída da obra Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, o texto referente à passagem que se encontra no comentário a Tiago, capítulo 2, versículo 18, que aqui separamos apenas um parágrafo para compartilharmos. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante. Vamos agora fazer algumas observações que estendam mais o entendimento desse texto que Emmanuel nos presenteia. O servidor que confia na lei da vida. Vejamos bem aqui. Emmanuel não se refere apenas a conhecer, mas a conhecer e a confiar. Reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Isso é uma decorrência natural do conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita da realidade da vida espiritual e dos verdadeiros objetivos da nossa reencarnação. E ao nos depararmos com o conhecimento da essência da vida, que é a espiritual, a constituição transitória de tudo que alcança os sentidos físicos nossos, vão automaticamente constituírem-se como patrimônios e glórias do universo, e todos pertencentes a Deus. Envolvido com isso está um certo nível de desapego, de conhecimento da realidade da vida, que nos possibilita, mesmo ao ter objetos, o adquiri-los à guisa do trabalho, do esforço físico que tenhamos realizado, esses objetos, eles não adquiram um valor
que passem a nos controlar. Que, aliás, é o que normalmente acontece para a maioria das pessoas que observam a vida apenas do ponto de vista material. Elas julgam que têm bens e patrimônios, e na verdade são os bens e patrimônios que as possuem. Para que nós tenhamos objetos, bens, no seu devido lugar, sabendo e tendo consciência que o verdadeiro dono é Deus, é imprescindível o conhecimento da realidade espiritual da vida. E fechando esses esclarecimentos, Emmanuel nos diz: em vista disso, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante. Exatamente porque a nossa ação no bem incessante vão constituir a base do verdadeiro patrimônio que nós levamos para o plano espiritual. Que de fato estabelecem, dentro do entendimento que a doutrina espírita nos dá, a possibilidade de usufruirmos sem sermos por esses objetos possuídos. E adquirir, mesmo durante a encarnação, no trato com a vida material, a consciência espiritual sempre presente da realidade, dos verdadeiros objetivos da vida e de tudo o que signifique patrimônios ou bens que nos são emprestados temporariamente pelas leis divinas. Vamos agora entrar no nosso tema, o propósito existencial e as atividades espíritas. O propósito existencial está diretamente ligado à nossa programação reencarnatória e ao nosso contrato espiritual. Está relacionado ao cumprimento das leis divinas em nossas consciências e à prática das virtudes. Ao longo desses estudos que já realizamos desta obra Consciência Espírita, nós já andamos compartilhando alguns enfoques, algumas informações, e mais recentemente, sobre o propósito existencial e sobre o contrato espiritual nosso antes de termos reencarnado. Porque, de fato, o próprio encontro que agora estamos tendo com a doutrina espírita faz parte de toda uma descrição estabelecida nesse contrato, nessa programação reencarnatória, e que facultaria para nós termos na presente existência no corpo físico o máximo de aproveitamento possível em relação a encarnações que tivemos antes. Agora, nós estamos vivendo um momento muito particularizado e muito importante na nossa caminhada evolutiva. Porque agora já desfrutamos de um nível de conhecimentos e de experiências em relação à própria vida que nos possibilitou, desde antes da nossa encarnação, uma afinidade com os objetivos e com os postulados do Evangelho do Cristo, da própria doutrina espírita. De tal forma que, ao termos encontrado o Espiritismo, facilmente nos identificamos com os seus postulados básicos,
reencarnação, imortalidade da alma, justiça divina, comunicabilidade com os mortos. Todos os princípios básicos, eles nos pareceram muito familiares, porque já vinham do nosso passado encarnatório. E já fazia parte básica dessa programação reencarnatória que se estabeleceu para nós. Quando o espírito se descobre como ser imortal, encontra o sentido da vida em sua dimensão infinita, e todas as conquistas que ele venha a lograr estão conectadas, em primeiro plano, com esse propósito essencial. Vamos entender mais a descrição desse parágrafo que separamos aqui. Porque ele começa dizendo assim: quando o espírito se descobre como ser imortal. Que para nós em particular se deu através da revelação espírita e do nosso interesse em lermos e estudarmos a respeito da realidade espiritual da vida. Então dá-se para o nosso espírito essa descoberta da sua essência imortal. E a consequência disso é o que nos é apresentado em seguida. Encontramos o sentido da vida em sua dimensão infinita. E ao perceber esse sentido da vida, que é estabelecido no entendimento de que a experiência encarnatória ela é um campo de provas. Nós estamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Esse entendimento faz parte desse sentido da vida que aqui é colocado. Porque é a partir dele que, acordados para a realidade espiritual da vida, nós passamos a ter todas as conquistas que viemos a conseguir, conectadas em primeiro plano com esse propósito essencial. Isso aqui é uma definição daquela passagem bíblica que oportunamente já lembramos aqui. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Ou seja, resolve as tuas questões espirituais, trabalha esse autoencontro com o espírito imortal que tu és. E a partir daí, as conquistas, as realizações no campo material estarão se ajustando no seu devido lugar e não irão gerar conflitos e até mesmo sofrimentos quando essa ordem é invertida. As buscas superficiais que levam tantas criaturas aos prazeres efêmeros, em declarado desvio da programação existencial, já não atingem o espírito imortal, maduro, que se fortaleceu em seu propósito, pois ele não mais se identifica com a superficialidade. Superficialidade das coisas, das circunstâncias, da própria vida. Então, vejamos bem, trabalhado, em primeiro lugar, a conscientização de nós como espíritos imortais. A partir daí, as buscas superficiais que levam tantas criaturas aos prazeres efêmeros, em declarado desvio da programação existencial, porque, vejam bem, a
programação existencial, que aqui é bem tratada nesta obra, ela de fato só é bem realizada na medida em que o espírito encara a existência no corpo como uma experiência de aprendizado espiritual. Distante dessa conscientização, a criatura humana, como ocorre com a maioria que observa a vida do ponto de vista material, essa maioria se candidata a uma existência cheia de conflitos, de sofrimentos, face à busca insana e fundamentada apenas na satisfação dos instintos e de necessidades aonde a predominância do egoísmo, do orgulho e seus afilhados tem um papel preponderante. Voltando ainda ao texto. Já não atinge o espírito imortal maduro, que se fortaleceu em seu propósito. Aqui está bem colocado. Esse desequilíbrio em busca das coisas passageiras e dos prazeres efêmeros não atingem o espírito imortal maduro, conscientizado dos verdadeiros objetivos da vida, pois ele não mais se identifica com a superficialidade das coisas. A partir do encontro essencial do espírito com a expressão máxima do sentido existencial no imo da própria consciência, todas as conquistas vertem na sua direção para o aprofundamento desse propósito. Vamos entender aqui melhor o conteúdo desse texto. A partir do encontro essencial do espírito com a expressão máxima do sentido existencial no imo da própria consciência. Aqui nós somos chamados a analisar um pouco mais além do conhecimento e da própria vivência dos postulados espíritas, porque aqui é chamada a nossa atenção para a expressão máxima do sentido existencial no imo da própria consciência. Esse sentido existencial na parte profunda da nossa consciência é justamente decorrente de estarmos nos habilitando a vivenciar no dia a dia, quer nas atividades espíritas, quer fora delas, um nível de vigilância, de consciência desperta, aonde os valores imortais que temos aprendido e procurado vivenciar pelo conhecimento espírita, essa vivência se dá num nível de consciência profunda, de consciência de imortalidade. E essa diferença ela é muito importante, porque se nós não estivermos atentos a isso, normalmente, nós mesmo, ao realizarmos atividades de caridade e atividades do bem, podemos estar realizando elas de forma mecanizada, automatista, inconsciente, e não estarmos usufruindo o benefício da consciência de imortalidade que poderia estar sendo trabalhada durante a realização dessas atividades. Isso geraria em nós, e é para gerar, um certo nível de bem-estar, de plenitude, que diferencia do ato que normalmente a maioria faz de forma automática.
mesmo quando são atividades caritativas e de fraternidade. Planificando o ser espiritual de entusiasmo e fé, facultando desdobrar-se em comportamentos saudáveis, conquistando o mundo íntimo ao invés das posses exteriores. Esse planificando o ser espiritual de entusiasmo e fé possibilita, como resultado da prática do bem conscientizada, como há pouco estávamos explicando, possibilita a nós um nível de resultado na própria ação do bem que, mesmo ao sermos objetos de ingratidão ou de desvalor pelo nosso esforço ou atividade no bem, isso não repercutirá para nós com nenhuma importância. Porque nós já nos sentíamos antes muito bem, independente do resultado que aquela atitude nossa pudesse gerar em termos de despertar sentimentos bons ou de gratidão em quem viesse a receber. Esse ponto aqui é muito importante e nós queremos destacar. O ato de fazer o bem com a consciência espírita desperta faz com que de imediato nós já nos sintamos muito bem naquilo que realizamos. E em decorrência disso, a gente pouco estará se preocupando se o trabalho ou se o nosso esforço é reconhecido por outros ou não. Porque no próprio ato, quando realizamos, já nos sentimos presenteados ou planificados. Todo espírito imortal tem como necessidade primeira e essencial a construção do seu propósito existencial, para que a vida moral e emocional do ser humano tenha um sentido psicológico profundo. Vamos analisar com algum detalhe esse texto, que ele é muito importante. Todo espírito imortal tem como necessidade primeira e essencial a construção do seu propósito existencial. Esse propósito existencial que aqui é referido estará sendo trabalhado e detalhado ao longo desse capítulo. Mas entendamos, como básico, e já foi citado, se refere aos compromissos, às tarefas que nos acumpliciamos em realizar quando estivéssemos reencarnados. É esse o propósito existencial. E ele, como aqui é colocado, é a necessidade primeira e essencial. Realizar esse propósito para nós significará êxito na nossa reencarnação. Não realizá-lo significará desperdício encarnatório para nós. Para que a vida moral e emocional do ser humano tenha um sentido psicológico profundo. Entendamos aqui. Para que a vida moral e emocional do ser humano tenha um sentido psicológico profundo, é essencial, é fundamental esse trabalho de consciência de imortalidade desperto, de equilíbrio e de harmonia com as leis divinas. Porque na medida em que nós vamos avançando no nosso trabalho de progresso e de conquistas evolutivas, os limites que são estabelecidos pela experiência humana reencarnatória não mais nos satisfazem. Nós passamos a ter ideais e objetivos
que só a transcendência da existência, através da continuidade do progresso além túmulo e em outras encarnações, é que encontra preenchimento e completude. Porque aquilo que é oferecido na existência humana simplesmente não mais nos satisfaz. Não mais nos causa ilusões de pseudo-felicidades, como a grande maioria da humanidade que ainda não acordou para sua verdadeira natureza, vivem se iludindo. Muitas pessoas perguntam como saber qual é o propósito existencial. Para isso é necessário um exercício de autoconhecimento. O primeiro é reconhecer qual o seu principal sentimento egóico ou vício moral. Aqui começam as dicas sobre como nós irmos trabalhando o entendimento e a percepção do nosso propósito existencial. Então, o primeiro ponto aqui que nos é chamado a atenção é a busca, através do exercício do autoconhecimento, de percebermos o ponto mais frágil em termos morais e espirituais que nós temos. A busca de perceber esse sentimento egóico ou vício moral pode também ser facilitado através da prece ao nosso anjo guardião protetor, aos espíritos do bem, para nos ajudarem a perceber isso. Sem dúvida nenhuma, isso inclusive é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o fizermos com sinceridade, não faltarão respostas dos espíritos benfeitores. Cada pessoa tem uma necessidade nessa área. Há pessoas que trazem insegurança ou incredulidade, outras uma culpa muito mais intensa ou ansiedades outras. O orgulho exacerbado, etc. Entendamos aqui a diversidade de possibilidades que nos é fornecida. Cada pessoa tem uma necessidade nessa área. Então é preciso uma busca individual, através do autoconhecimento. Aqui é citada algumas possibilidades, como insegurança, incredulidade, culpa, ansiedade, orgulho exacerbado. São várias as possibilidades. Após identificar esse vício egóico, devemos nos abrir para as vozes alerta de nossa consciência e para as intuições de nosso anjo da guarda, que nos ajudarão a encontrar a virtude ou as virtudes que sublimam esse vício, percebido aquele determinado lado de fraqueza moral nossa. Ao estarmos abertos, em termos intuitivos, às sugestões dos espíritos do bem ou do nosso anjo da guarda, não faltarão
orientações sobre como nós sublimarmos, vencermos determinada fraqueza de comportamento que tenhamos. Quando sentimos qual é a virtude, conectaremos de uma forma mais intensa com a nossa programação existencial, pois esse é o nosso propósito existencial. Ou seja, a virtude mais importante a ser desenvolvida na presente encarnação. Na superação daquela fraqueza ou daquele vício, na área do nosso comportamento, nós, ao trabalharmos a virtude que favorecerá a superação daquele vício ou daquele desequilíbrio, nós estamos eficazmente trabalhando a questão do nosso propósito existencial. É isso que aqui nos é colocado. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa noite. A pureza de propósitos está focada no processo de autotransformação, a partir do autoconhecimento, resultado do sentimento de auto-amor, no qual a pessoa busca focar a sua vida. Aqui tem vários aspectos que precisamos detalhar para a nossa melhor compreensão. A pureza de propósitos está focada no processo de autotransformação. Não há dúvida. Todos nós temos algo para melhorar, para conquistar em termos de virtudes e de superação de certas fraquezas. Aí é colocado para nós a partir do autoconhecimento. É preciso termos, através de momentos de reflexão, de meditação, de análise sobre nós mesmos, pedindo ajuda aos bons espíritos sobre isto. E mais adiante é colocado, resultado do sentimento de auto-amor. Ao trabalhar o autoconhecimento, a autotransformação, a consequência é o trabalho do auto-amor, do sentimento de auto-amor, no qual a pessoa busca focar a sua vida. Quando se chega a esse trabalho, cujo resultado se verifica na autoestima, no auto-amor, nós nos habilitamos a poder, inclusive, compartilhar de uma forma mais elevada a ajuda, a orientação, o exemplo que passamos a dar aos nossos irmãos de caminhada. É evidente que a qualidade de amor, de caridade que nós podemos compartilhar com os outros é decorrente do auto-amor que praticamos conosco mesmos. Ao estabelecermos essa busca de realização do propósito, estabelecida agora por um compromisso de autoconhecimento e de auto-amor, nós estaremos nos habilitando a poder dar melhor qualidade de amor, de vivência do bem, de altruísmo ao nosso próximo. É essa consequência normal de todo esse trabalho que hoje iniciamos nesse capítulo a respeito do propósito existencial nosso. Esse capítulo ainda irá se desdobrar nos próximos estudos. Eu lembro a todos que a gravação desse vídeo estará no nosso canal no YouTube. Aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, pedimos, se possível, compartilharem este vídeo. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos. Uma boa noite.